Oi, gente. Quando até a Miriam Leitão tá criticando duramente o Roberto Campos Neto e dizendo que o que ele tá fazendo é negacionismo, é porque chegou a hora de trocar o presidente do Banco Central e sua equipe. E, inspirado nisso, eu, André Teixeira Jacobina, criei o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil. Esse abaixo-assinado estará no comentário fixado, que é diferente da descrição do vídeo. No comentário fixado, ele vai estar lá. Vai ser logo o primeiro link lá. E o que é que eu falo nesse abaixo-assinado? Roberto Campos Neto foi indicado por Bolsonaro à presidência do Banco Central e tem mantido juros altos mesmo com a queda da inflação. Até mesmo Miriam Leitão, que passa longe de ser uma pessoa de esquerda na economia, chamou isso de negacionismo monetário ou de política monetária no artigo abaixo, que eu já mostrei o artigo. O deputado federal do PT, Lindenberg Farias, pediu a exoneração de Roberto Campos Neto justamente por essas práticas, Aqui tem o deputado pedindo que ele seja exonerado, que ele seja demitido, Esse abaixo-assinado busca fortalecer essa iniciativa e defender que Roberto Campos Neto e sua equipe saiam do Banco Central de forma a política monetária possa voltar a ser minimamente racional e possa responder aos indicadores econômicos. Quando a inflação cai, o dólar cai, o PIB tem uma projeção melhor, entre outros fatores econômicos positivos, os juros devem cair também. Quando a economia melhora, quando a inflação cai, os juros devem cair. Isso daí é, para usar uma expressão citando a Miriam Leitão, realismo monetário, E o que o Roberto Campos Neto está praticando é negacionismo monetário, negacionismo econômico, Aqui está dizendo que sou eu que criei a iniciativa e tudo mais, Eu quero completar dizendo algumas coisas. Eu estou citando a Miriam Leitão, mas eu devo dizer também que a Miriam Leitão está aproveitando isso para defender a autonomia do Banco Central, uma coisa com a qual eu não concordo, porque eu defendo que o Banco Central seja permeado pela democracia. Ele não pode ser independente das eleições. Ele não pode ser independente da democracia. Essa é uma visão oligárquica. Essa é uma visão. Transformar o Banco Central independente da democracia permite ao Banco Central produzir uma política econômica, uma política monetária completamente divorciada da política econômica do novo governo. E isso cria prejuízos. Aliás, é o que nós estamos vendo acontecer exatamente agora. Lula e o governo Lula tem uma política de aumento do consumo, tem uma política de reindustrialização. E essa política de reindustrialização, que o Mercadante destacou como fundamental, que o Haddad falou como fundamental e que o Lula também destacou, que a Simone Tebet do planejamento, todo mundo está falando reindustrializar, temos que expandir o consumo. É uma visão sobre a economia, que a base da economia tem que ser favorecida para ampliar o consumo e ter uma encomenda maior da indústria. Essa é uma visão. Quando o Banco Central mantém os juros altos, ele prejudica essa concepção. Então, de que adiantou, nesse sentido, na economia, eleger o Lula em termos de política monetária, se a política monetária que a gente tem continua sendo a política monetária do governo Bolsonaro? Então é óbvio que o presidente do Banco Central tem que ser modificado, é óbvio que ele tem que sair, Aqui no artigo da Miriam Leitão, ela no final diz o seguinte: o Banco Central costuma dizer que não é ele que faz os juros, mas o mercado. Parece não entender a relação circular na formação das expectativas. Antes da reunião, o mercado projetava queda dos juros em agosto. Hoje as projeções devem ser alteradas. O mercado ficará mais pessimista por indução do Banco Central, por ação do Banco Central, Ao errar, a autoridade monetária está prejudicando o próprio Instituto do Banco Central Independente. O negacionismo é ruim em qualquer área, inclusive na política monetária. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que a ação do Roberto Campos Neto é tão ruim que ela favorece o fim da autonomia do Banco Central. O que eu digo, ótimo, vamos usar isso para acabar com a autonomia do Banco Central, discordando radicalmente da Miriam Leitão. Aqui tem o Lindenberg Farias falando que seria a sabotagem, Aí ele já está uma implicação até mesmo de intencionalidade do Roberto Campos Neto contra o governo Lula, Eu acho que temos essa suspeita,
Muitos de vocês provavelmente vão afirmar isso nos comentários, mas eu prefiro ser um pouco mais cauteloso, embora eu possa confidenciar com vocês que eu compartilho fortemente dessa suspeita, né? O apoio restrito ao Campos Neto, até na Faria Lima, está diminuindo, e já existem indícios que está diminuindo também no Senado. E é por isso, gente, que é tão importante de vocês assinarem, divulgarem o abaixo-assinado e esse vídeo, para a gente fortalecer a pressão sobre o Senado, a pressão sobre o Congresso, para que ele saia. Ou seja, a gente tem que fazer um movimento para pressionar pela saída do Roberto Campos Neto. Ele já está perdendo apoio no Senado, no Congresso. O Lula já vem pressionando isso há bastante tempo. O Lula não precisa ser pressionado, porque o Lula está totalmente do nosso lado. É capaz até dele assinar o abaixo-assinado, se ele ficar sabendo da existência, né? Mas eu quero mostrar a fala da Miriam Leitão sobre os indicadores econômicos e tecer, então, alguns comentários. Mas vamos lá. É como se o Banco Central não estivesse vendo tudo o que está acontecendo. A inflação caiu muito, agora está tá abaixo de 4%. Vai subir um pouco no segundo semestre. O Banco Central falou isso, que vai subir um pouco no segundo semestre. Vai subir, mas já é esperado. Não é a retomada do processo inflacionário, é uma questão estatística e todos os indicadores mostram a queda. Então, quando o presidente Lula disse que está todo mundo brigando com o Banco Central, normalmente ninguém gosta de taxa de juros alta. Agora, o Banco Central está perdendo apoio até da bancada bolsonarista no Senado, que está dizendo para ele. Então, quer dizer, o perigoso é exatamente o governo dar um passo adiante e propor o fim da autonomia do Banco Central, que seria um desastre. Não seria um desastre não, Miriam. Seria o Banco Central responder à democracia brasileira, não ser independente da democracia. Mas você está correto ao dizer que o Banco Central está ignorando todos os indicadores econômicos para fazer a sua política de juros ideológica. Aliás, seria uma boa forma de se referir, diferenciar uma política de juros técnica, racional, e uma política de juros ideológica, né? O negacionismo ideológico do Banco Central. Porque a autonomia é boa, mas o Banco Central errou a não sinalizar, porque tecnicamente, não por causa da pressão política ou pressão empresarial, tecnicamente ele pode reduzir taxa de juros nesse momento, porque todos os indicadores que ele olha mostram que ele tem condição de reduzir taxa de juros. Pois é, isso está no vídeo no Desmascarando. Essa parte sobre todos os indicadores, essa parte ela está correta. Todos os indicadores mostram isso. E o que me leva a acreditar que existem outros motivos negacionistas, ideológicos, né? Talvez sabotagem, como diz o Lindenberg Farias, que levam o Roberto Campos Neto manter a taxa de juros alta. A gente não está na cabeça do Roberto Campos Neto para saber por que ele está mantendo a taxa de juros alta. O que eu acredito que a gente deve fazer é pressionar para que ele saia da presidência do Banco Central. Esse é o meu abaixo-assinado, é isso que eu peço de vocês e é isso que a gente tem que lutar nesse momento para restaurar um pouco de democracia na política monetária. E a política monetária não deve ser independente da democracia. Porque separar a política monetária da democracia é uma forma através da qual é possível os interesses das grandes corporações e os interesses de especuladores financeiros se sobrepor, eles ficarem maiores do que os interesses populares, do que os interesses da classe trabalhadora. Enfim, torço para que vocês assinem um abaixo-assinado, divulguem e estamos juntos, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.